Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, muito obrigado. É bom ver-vos presencialmente, não tem sido o hábito, fruto da circunstância da pandemia. De facto, nós, ao longo do mês de janeiro, é indiscutível que vivemos provavelmente o momento mais sombrio da existência do Serviço Nacional de Saúde. É, sem dúvida, a crise sanitária mais trágica dos últimos 100 anos. E, na realidade, este período triste da nossa história coletiva, nós sabíamos que poderia ocorrer. Era necessário ter evitado. Nós alertamos, desde março do ano passado, que a falta de preparação teria um custo humano tremendo, que infelizmente se verificou com a brutal mortalidade no nosso país. E muitos têm sido os especialistas que têm dito que um dos nossos problemas, e é a nossa posição desde o início, é que temos andado sempre a correr atrás do vírus, ao invés de estarmos um passo à frente deste vírus. E não há dúvidas de que todos estarão a fazer o seu melhor, mas, parafraseando Winston Churchill, a verdade é que neste tipo de crises não basta fazer o melhor, é preciso fazer o que é exigido. E mais do que apontar os erros do passado, é aprender com esses erros para podermos andar para a frente e evitar que se repitam. E ainda ontem ouvimos consubstanciado com algumas intervenções, incluindo o professor Manuel Carmo Gomes, algumas ideias muito concretas sobre como é que Portugal poderá responder de forma mais eficaz a esta pandemia. Suscitou a ideia de linhas vermelhas nacionais para ativar imediatamente medidas de intervenção política sem estar à espera de outros requisitos. Digo mesmo que essas linhas vermelhas até poderiam e deveriam ser de âmbito regional. Uma mudança de política de testagem. Começam a surgir sinais hoje que há essa abertura. Se puderem explicar em maior detalhe se finalmente vamos deixar de precisar de prescrição médica, se finalmente vamos passar a fazer testagem sistemática e repetida em contextos de risco, como é que vai ser nas escolas, enfim, é uma necessidade de largos meses que nunca se consubstanciou. A alteração da estratégia de rastreamento, nós temos ouvido que há, até o Primeiro-Ministro alertar para o facto que há muitos profissionais, funcionários públicos que poderiam estar disponíveis, o recrutamento de outros centros de call centers que poderiam ser chamados para isto. Aliás, ontem não se respondeu à pergunta de quantas pessoas nós sabemos que existam uma ligação epidemiológica, o chamado link epidemiológico, entre aqueles que estão infectados e onde é que se infectaram, novos modelos de resposta para o isolamento, no fundo, os recursos necessários para evitarmos voltar a ter a situação que tivemos ao longo dos últimos meses, depois de levantarmos as medidas de confinamento, reconhecendo todos nós que o confinamento geral é a pior medida e é a única que se pode usar quando tudo o resto falhou. E em relação aos profissionais de saúde, que de facto têm estado a responder, quando tudo falha, acaba tudo nos hospitais, como sabemos, e que têm estado a aguentar, mas têm surgido algumas notícias que existem da parte das ordens profissionais desde o início da pandemia, dezenas, se não mesmo centenas de profissionais que estão disponíveis para trabalhar em regime de voluntariado, mas que por questões burocráticas não foram recrutados, nem sequer para trace Covid ou para substituir médicos de família que têm outras tarefas mais relevantes para fazer, ou mesmo o rastreamento de contactos. Se poderia, Sra. Ministra, também clarificar o que se passa a este nível. Muito obrigado. Faz favor, Sra. Ministra, para responder. Dispõe do mesmo tempo de resposta? Se me permite, Sra. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que saúdo, passava aqui ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde para esta ronda de respostas, na medida em que há aqui 3 temas que são política de testagem, recrutamento de rastreadores e voluntariado de profissionais de saúde, que têm sido muito diretamente acompanhados pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde e que poderá dar informação mesmo detalhada em termos numéricos. Eu estarei cá, obviamente, para... Muito bem. Antes de mais, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Começar por lhe dizer que, relativamente à política de recursos humanos que este Ministério tem adotado, eu diria que a dimensão das ações e a dimensão e o caráter da concretização dessas ações ultrapassa, por assim dizer, a dimensão das palavras e a dimensão das narrativas. Eu diria que nunca haverá, com certeza, como o Sr. Deputado sabe, enquanto profissional de saúde, tal e qual como eu, nunca haverá um modelo perfeito entre aquilo que é
as necessidades do país e aquilo que será a demografia da nossa atividade de profissionais, nomeadamente na área médica, onde de facto existe uma demografia envelhecida. No entanto, o que lhe posso garantir é que esta política de recursos humanos tem sido feita de uma forma séria, consistente. Muitos destes recursos são de facto, e foram de facto, nesta fase, um grande investimento no Serviço Nacional de Saúde, que garantidamente vão proporcionar mais qualidade, que vão proporcionar uma melhor resposta e que serão também fundamentais naquilo que há pouco a Sra. Ministra disse, que é a recuperação da atividade assistencial. E esta é e será, com certeza, também uma prioridade, continuará a ser uma prioridade deste Governo. Referiu, por exemplo, alguns colegas nossos que se ofereceram em regime de voluntariado. Deixe-me dizer-lhe que ainda anteontem enviei uma carta aos 160 médicos que escreveram essa carta, no sentido, para além de lhes agradecer a disponibilidade que apresentaram, contactei-os no sentido de lhes dizer que iríamos remeter essa lista, como temos feito nas listas que a Ordem dos Médicos também nos tem remetido de outros profissionais que não aposentados. Iremos remeter aos principais organismos, nomeadamente à CSS, nomeadamente às ARS, para que possam ser contactados e para que possam exercer atividade que, de facto, será muito útil, como sempre tem sido, nesta fase. Colocou-me uma questão relativamente aos inquéritos epidemiológicos e relativamente aos rastreadores. Como também a Sra. Ministra disse, para além do aumento de rastreadores, que são neste momento de mais de 1.100 rastreadores e que houve, como sabe, uma grande diferença entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro, estávamos a falar de mais de 427, para mais de 1.000 em praticamente 30 dias, equivalentes a tempo inteiro. Foi implementada novas metodologias, nomeadamente uma metodologia colaborativa, com autorreporte, que facilitou, de facto, aquilo que é essencial, como o Sr. Deputado sabe, que são os contactos prévios. E o isolamento dos contactos prévios nas primeiras 24 horas, que é aquilo que, de facto, estamos a fazer. Não só dos casos infectados, como também dos coabitantes e dos contactos de alto risco. Isto parece-me que foi fundamental em termos de inquéritos epidemiológicos, que, diga-se, foi de uma evolução extraordinária, nomeadamente na região LVT, onde tínhamos atrasos maiores. Foi extraordinário, de facto, a evolução, porque praticamente em 2 semanas reduzimos para cerca de 56 mil para cerca de 4 mil inquéritos pendentes, como também tem a oportunidade de saber, para além do investimento que foi feito na plataforma BI-Sinave, com a integração dos respectivos dados. E, portanto, de facto, esta matéria tem sido uma matéria muito importante para o Governo. Mobilizaram-se muitos funcionários públicos da administração pública, professores sem componente letiva, funcionários das autarquias, médicos, identificados pela Ordem dos Médicos, como lhe disse, enfermeiros, aposentados, enfermeiros técnicos de saúde, profissionais de saúde de outras unidades dos ACES, estudantes dos cursos de medicina e do curso de enfermagem. Houve, de facto, uma grande adesão. Relativamente à nossa política de testagem, também, e para além daquilo que tudo a Sra. Ministra já falou, relativamente à expansão da capacidade laboratorial, relativamente ao aumento do número de testes, e que não vale a pena estar a repetir porque são dados públicos conhecidos, é fundamental, como disse e muito bem, implementarmos agora, e estamos a estudar uma metodologia que a Direção-Geral de Saúde, em conjunto com o INSA e com o Infarmed, também proporá ao Governo, para utilizarmos uma testagem maciça, porque é muito importante testar, porque testar vai nos permitir também depois a montante da situação, que é ao nível dos rastreadores e ao nível do rastreamento, podermos atuar como temos atuado para isolar aquilo que são os casos infectados e aquilo que são os casos coabitantes e respectivos casos de alto risco. Muito obrigado. Faz favor de continuar, não sei se o deputado Ricardo Batista Leite. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, 11 meses envolvidos, os voluntários então continuam a aguardar para ser chamados, esperemos que seja agora, como diz. Em relação ao link epidemiológico, continuamos sem saber quantos é que não têm link epidemiológico entre os casos ativos e o Sr. Secretário de Estado diz que os isolamentos prévios, os contactos prévios são isolados em 24 horas.
Infelizmente, isto não está a acontecer em todo o território, mas tomo a sua palavra como certa, que isso, a partir de agora, vai acontecer. Relativamente ao plano de vacinação, que penso concordarão, que é um plano que tem uma importância estratégica para o país, não apenas para salvar vidas, para permitir a retoma económica e mitigar os impactos sociais da crise. Não começou bem o plano, já se demitiu o coordenador, houve várias situações de fraude identificadas. O Sr. Vice-Almirante, a quem desejamos a melhor das sortes na sua missão, já anunciou que é necessário apertar as regras. Seria importante perceber o que é isso do apertar as regras. Seria, pensamos nós, importante uma atualização dos contactos e fazer uma campanha de todos os portugueses. Há um problema objetivo. Os portugueses não estão a ser contactados, muitos deles, porque os contactos que estão nos sistemas não correspondem, seja telefone, seja e-mail. E há uma outra questão, tinha sido prometida uma linha telefónica para esclarecimento de dúvidas de vacinação, que creio que seria uma medida importante, mas as pessoas com mais de 80 anos, quando se vai ao site da DGS de vacinação, de facto consta que para pessoas abaixo de 80 podem ir ao médico privado, caso não sejam seguidos no SNS para pedir a declaração, mas com mais de 80 essa ressalva não consta do site. E ainda para mais, sabendo nós que só no último mês, de um mês para o outro, de dezembro para janeiro, 18 mil cidadãos ficaram sem médico de família atribuído, hoje já são quase 860 mil dos 840 que havia antes, utentes do SNS sem médico de família, parece-nos ser relevante. Outra questão que eu coloco sobre a vacinação é o facto de Portugal ter optado por não comprar, como contratualmente seria a sua opção, as 800 mil doses da Moderna, como é que isso afetou o calendário? Ou seja, se nós tivéssemos comprado aquelas 800 mil doses, se poderíamos ter acelerado a vacinação, reconhecendo até com base na apresentação do professor Henrique Barros ontem, que quanto mais tarde vacinarmos, mais tarde poderemos retirar os benefícios, e se não deveríamos estar a usar a presidência do Conselho da União Europeia para reforçar a necessidade de acelerar o calendário de entregas das vacinas, como está a acontecer em várias outras geografias fora da União Europeia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Ministra, faz favor. Se a Sra. Presidente e o Sr. Deputado me permitirem, vou uma vez mais passar ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, que acompanha. Sra. Ministra, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, bom dia, antes de mais. Questões que colocou relativamente à campanha de vacinação. Eu tenho uma visão muito diferente sobre o sucesso daquilo que é o plano de vacinação. Parece-me que as 400, e eu aproveito para atualizar o número que recebi há pouco, 415 mil inoculações feitas desde 27 de dezembro e, portanto, desde o início do plano, é um ritmo possível face às vacinas que naturalmente temos e chegam, e apesar de existirem alguns casos que a todos, enfim, nos deixam muito preocupados e que efetivamente é algo que não pode acontecer, o número de casos em que isso surge face à dimensão global daquilo que é o plano de vacinação é extraordinariamente diminuto. Estaremos sempre a falar de um caso em 1000, no máximo dos máximos. De qualquer forma, um caso em 1000 é sempre um caso a mais, e de facto aprendendo, como aprendemos sempre, em particular quando se faz coisas que são diferentes e novas e que nunca tinham sido feitas nesta dimensão no país, é natural que se vá aprendendo com aquilo que vai acontecendo e se melhore as regras em pontos específicos, coisa que está a ser feita tanto através de instruções do Ministério da Saúde como através de normas da própria Direção-Geral da Saúde. A campanha de atualização de contactos vai ser iniciada e já está a ser feita neste momento, mas em breve teremos uma campanha de divulgação mais maciça, digamos assim, relativamente ao processo de vacinação, à medida que vamos entrando em fases que efetivamente chegamos ao contacto das pessoas. A sua questão relativamente aos maiores de 80 anos não terem essa opção porque não precisam da prescrição de qualquer médico, basta ter mais de 80 anos para se ter direito a estar na primeira fase da vacinação e, portanto, não é preciso nenhuma indicação ou nenhum contacto enfim. Não. Se ser contactado, será certamente contactado. Não precisa de
de demonstrar, mas se não for contactado... Mas como é que pode não ser contactado? Será certamente o centro de saúde, sim. Ou teremos que ver agora também com o simulador que estará pronto na sexta-feira se essa questão está resolvida, mas não é preciso nenhum contacto específico, ou seja, ao contrário das outras pessoas até aos 80 anos que precisam que esteja identificada uma comorbilidade para pertencerem a esta fase 1, as pessoas com mais de 80 anos não precisam de nenhuma condição a não ser terem, de facto, mais de 80 anos e, portanto, basta estarem nas listas e não tenho sérias dúvidas que haja muitas pessoas de 80 anos que não constem da lista do SNS. De qualquer forma, certamente que ninguém ficará de fora da primeira fase. Colocou ainda uma questão relativamente às doses da Moderna. Estas 800 mil doses adicionais da Moderna nunca estariam prontas ou nunca estariam para entrega antes do último trimestre de 2021 e, portanto, não permitiriam fazer a aceleração do plano de vacinação face àquilo que temos, face àquilo que temos as entregas previstas até ao final do terceiro trimestre. Sendo, já temos feito várias aquisições de top-ups, tanto de vacinas da Pfizer como inclusivamente da Moderna, especificamente estas 800 mil, não chegariam a tempo de ser úteis e, como tal, não foi feita essa opção. Temos feito, acho eu, com o governo português e os governos europeus, todos os esforços no sentido de pressionar as empresas farmacêuticas a cumprirem os prazos com que assinaram os acordos e estou certo que continuaremos a fazer. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Continua o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Acontece que a Sra. Ministra já não tem tempo de resposta, mas obviamente fica, como tem outras respostas, poderá sempre responder. Se a Sra. Presidente permitir, podemos ceder um minuto ao Governo. Também as perguntas são de resposta muito rápida. Muito bem. Eu acho que é preciso ter alguma consciência que muitas vezes as perguntas podem-se fazer rapidamente, a resposta já é mais elaborada e precisa de mais tempo, não é? Esta grelha, de facto, está muito injusta, principalmente para quem tem que responder. Mas temos todos consciência disso e a Sra. Ministra também. Muito obrigada, Sr. Deputado. Da nossa parte, vamos então retomar. Da nossa parte, disponibilidade total para aumentar o tempo do Governo para responder. Muito bem. O importante é que venham as respostas. Muito bem. Agora, faz favor. Só isto sobre as vacinações. De facto, o Sr. Vice-Almirante disse que estaríamos a vacinar cerca de 22 mil pessoas por dia, em média, mas, de facto, pelas nossas contas, o número é bastante inferior a isso, o que se compreende pela falta de vacinas e esperemos que essa situação, de facto, se resolva. Agora, há uma questão europeia que preocupa, porque quando olhamos para o site, o Vaccine Tracker do ECDC, do Centro Europeu de Doenças, Portugal está entre os 10 países que menos vacinas recebeu centralizadamente, por 1000 habitantes e, portanto, a ideia é a Europa ser toda, recebermos todos os países da União Europeia as vacinas ao mesmo tempo. Certamente há aqui questões logísticas que estão a ser acertadas, mas é importante que Portugal não fique para trás. Indo agora à questão dos temas não Covid que a Sra. Ministra levantou, de facto, sobre a diminuição de consultas de cuidados de saúde primários, aquilo que vemos nos relatórios é que só em 2020, no período da pandemia, houve uma quebra de 9,7 milhões de consultas presenciais. E a Sra. Ministra falou em 1,2 milhões de consultas, isso estará certamente a incluir consultas não presenciais. Eu pergunto-lhe quantas dessas não presenciais são feitas no âmbito do Trace Covid. Porque eu creio que não é desejável que nós misturemos uma consulta médica e uma consulta Trace Covid. São realidades que todos reconheceremos como sendo muito diferentes. Mas a verdade é esta, a quebra de cirurgias, a quebra de diagnósticos, a quebra de rastreios, todos nós reconhecemos que tudo isto está a criar um peso para o futuro do ponto de vista de carga da doença, de morbilidade e mortalidade que é preciso contrariar. Nós temos defendido um plano de recuperação da atividade assistencial mais ampla do que aquela que tem sido executada e foi prometida em setembro, através do plano outono-inverno da Covid, a criação de uma task force
para os doentes não Covid. Pergunto se essa Task Force já existe e quem é que faz parte e quais os resultados que se desejam, uma vez que já passaram largos meses desde que o plano foi apresentado. A última questão que gostaria de colocar tem a ver com uma peça legislativa que foi aprovada na Assembleia da República sobre a eutanásia, em cujo artigo 3º, número 6, determina que ao doente é sempre garantido, querendo, o acesso a cuidados paliativos. Ora, de acordo com os números internacionais, faltam-nos centenas de camas de cuidados paliativos e, portanto, sendo agora uma obrigação legal, quando é que a Sra. Ministra estará em condições de conseguir cumprir com este investimento e qual o prazo esperado? Muito obrigado.